Deus sendo derramado sobre a humanidade. Do capítulo 6 até praticamente os capítulos finais, o capítulo 17, 18, 19, nós percebemos Deus derramando juízo sobre a terra e muitos cataclismas acontecendo, muitas desgraças acontecendo no céu e na terra. Mas antes disso, é impressionante que o Senhor Jesus permite a João uma visão daquilo que é o louvor no céu. Porque eu pergunto para os irmãos, existe um louvor perfeito? Será que existe um louvor perfeito? Eu creio que sim. Creio que nenhuma passagem da Bíblia retrata melhor o que seria a perfeita adoração do que essa passagem que a gente vai ler agora. Aparentemente, existe uma progressão nas etapas de louvor dado a Jesus Cristo, como a gente vai ver. Isso é importantíssimo para todos nós, porque nosso louvor aqui na terra deve refletir esse louvor que há no céu. Ele, Jesus Cristo, é o centro da adoração. A adoração não é focada em outros seres, outros homens, mulheres ou coisas. A adoração não é focada nem mesmo em nós. E existe muita música e hino antigo também, cujo centro somos nós, onde nós falamos das nossas necessidades, onde a gente fala da nossa vida, etc. Não é? Existe espaço para música, se fala da gente? Existe. Mas sempre que a Bíblia traz adoração, o que nós percebemos é que o foco é Deus. Não se fala das criaturas, não se fala dos anjos, não se fala dos homens, dos seres viventes, mas o tempo todo se fala do Senhor. Ele é o centro de toda adoração. Jesus Cristo e a obra dele, aquilo que ele fez por nós, é o centro, estão no centro de todo louvor dado a Deus. Então a visão aqui, a partir do versículo 11, né, é a continuação de tudo aquilo que João começa a ver a partir dos versos anteriores. Então Apocalipse 5, versos 8, melhor dizendo, 8 a 14, uma continuação daquilo que a gente viu no domingo retrasado. Apocalipse 5, a partir do verso 8, nós lemos assim: E quando tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, que o louvor por um pouco, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, ou no mar, como dizem algumas versões, e tudo que neles há, estava dizendo: a aquele que está assentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, eu gostaria que, à medida que eu for explicando, que vocês tentassem imaginar essa cena. Tentem se colocar do lado de João e verem, ou pelo menos imaginarem na mente de vocês, aquilo que João viu. A gente vai começar nos 3 primeiros versos, do 8 ao 10. Os 3 primeiros versos, vamos ver mais uma vez, que bem fixado na nossa memória. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A cena aqui que João está vendo, gente, essa cena é uma de tantas cenas apocalípticas, né, do final dos tempos, e que mistura um pouco o final dos tempos com os tempos que nós vivemos. Apocalipse é cheio disso. Apocalipse não fala apenas de coisas que vão acontecer no futuro, mas fala de coisas que estão acontecendo agora e de coisas que já aconteceram na época do apóstolo João.
e pouco depois também de sua morte, como a gente vai ver nos próximos domingos. Então, Apocalipse não trata apenas de coisas futuras, mas de coisas presentes. Essa cena toda, ela também descreve aquilo que aconteceu na época dele, que provavelmente acontece hoje, e que vai acontecer. João está assistindo, né, àquele que possuía tanto a face de um cordeiro quanto a face de um leão. A gente viu isso no último estudo que fizemos, que está no começo do capítulo 5, quando descreve aquele que vai tomar o livro daquele que está sentado no trono. Nós temos Deus Pai assentado no trono, e temos alguns seres viventes, temos 24 anciãos, que é a figura de homens, provavelmente líderes espirituais. Alguns estudiosos acreditam que são os 12 apóstolos mais os 12 representantes da tribo de Israel. Provavelmente não são essas pessoas, mas são a figura da perfeição, uma vez que o número 12 é um número que alude à perfeição também na cultura judaica. Então, o número perfeito de homens que com Deus lideram espiritualmente. Mas não tem só esses 24 homens. Nós temos também anjos ali. O texto fala de um anjo forte, dando a impressão de que é um arcanjo ali. Fala também de outros seres viventes, um que parece um boi, outro que parece uma águia, outro que parece um leão, outro que parece um homem. E muita gente alude esses 4 seres como os 4 evangelhos, outros aludem como a força de toda a criação, uma vez que a águia é o animal mais expressivo dos seres que voam, o boi é o animal mais expressivo dos animais domesticáveis, né? Dos animais que vivem com os homens, é o mais forte, o mais expressivo. O leão também, ele possui toda a sua majestade no meio dos animais selvagens. E o ser humano, que é a excelência de toda a criação de Deus, é o ser, a criação, a criatura mais extraordinária criada pelo Senhor. Esses 4 seres viventes, eles estão ali também ao redor do trono, dando o testemunho de que toda a criação adora o Senhor. Então, nesse cenário que João vê, anjos, homens, seres viventes que são estranhos a tudo que a gente conhece nesse mundo. Existe um trono, está alguém assentado nesse trono, ele tem um livro na mão. Esse livro ninguém pode abrir, não pode nem sequer olhar para esse livro, que é o que está no Apocalipse. E isso faz com que João chorasse, e os outros seres chorassem também, alguns deles, porque nesse livro está descrito tanto o juízo quanto a misericórdia. E se esse livro não é aberto, não se tem noção da misericórdia, apenas do juízo. Ou seja, Deus vai destruir tudo no final e não vai ter salvação para ninguém. João chora por isso. Um dos anciãos se levanta e diz: João, não é para chorar, porque tem alguém que vai abrir o livro. E esse que vai abrir o livro está sentado do lado do trono. Esse é aquele que tem a face do cordeiro, mas também é um leão, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é Jesus Cristo. Um que é como um cordeiro que foi morto. E esse se levanta e toma o livro. E quando ele toma o livro, João se alegra, porque o tomar o livro demonstra misericórdia, de que ele está a ponto de abrir o livro, porque é dito que ele vai abrir o livro, e isso traz conforto para o coração de João, porque ele vai saber então do que Deus vai preparar no futuro para a humanidade. Eu estou tentando resumir aqui, mas a ideia é essa: se esse livro que está na mão de Deus será aberto, então é sinal, e esse livro fala de mistérios futuros que a humanidade ainda não conheceu, é sinal de que pode existir misericórdia sobre a humanidade, ou não, mas o livro vai ser aberto, Deus vai mostrar para a gente o que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro? Aí é o capítulo 6 para frente de Apocalipse. Mas no meio de todo esse cenário tenso, nós temos o Cordeiro de Deus se levantando e pegando o livro, e quando ele faz isso, aí começa o versículo 8. Então, quando ele toma o livro, todos aqueles 24 anciãos se prostram diante dele para adorar. E o prostrar-se aqui é se ajoelhar de fato para adorar o Cordeiro. E eles têm água e taças de ouro cheias de incenso, são figuras. Mas é interessante que a Bíblia menciona mais de uma vez que as nossas orações, elas estão como que colocadas em baús ou taças mesmo, e que elas são derramadas ou colocadas diante do trono de Deus. Todas as nossas orações, como que em repositórios, não é? Onde ali colocadas elas sobem diante de Deus como um aroma suave, como um cheiro de incenso agradável, diz a Escritura. E Deus recebe aquilo, e diante daquela oração nossa, que chega diante do trono de Deus, por causa de Jesus Cristo que nos leva até lá, Deus então nos responde. Então esses 24 anciãos, eles têm tudo isso diante de si, essas orações dos homens e mulheres de Deus, e esses 24 anciãos, eles passam a adorar a Deus.
e adoraram o Cordeiro de Deus, com essas palavras que estão no verso 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Esse gesto, meus irmãos, de Jesus tomar o livro das mãos de Deus Pai, para João, para a gente pode parecer um negócio bem distante da gente entender, porque a gente não estava lá, e a cultura judaica é totalmente diferente da nossa, mas foi um gesto de vitória, foi um gesto de conforto, de triunfo, e de paz também. Aquilo que estava oculto agora vai ser revelado pelo Cordeiro, e ele vai mostrar aquilo que Deus há de fazer, tanto sobre os injustos quanto sobre os justos, tanto sobre aqueles que não temem a Deus e vivem uma vida totalmente perdida e entregue ao pecado, quanto o que Deus há de fazer sobre aqueles que o amam de verdade. Será que vai haver justiça sobre essas pessoas? Será que vai haver misericórdia de Deus sobre essas pessoas? Será que Deus vai exercer justiça sobre aqueles que fizeram mal contra o seu povo? O que vai acontecer com essas pessoas todas? Então eles entoam um novo cântico. A ideia de um novo cântico, como é lá em Salmos, e a gente estudou aqui o livro de Salmos por 5 anos, salmo a salmo, né, durante 5 anos, e os Salmos falam muito sobre um novo cântico, não é? O que é esse novo cântico? Irmãos, todas as vezes que essa expressão aparece, ela descreve uma nova era, não apenas na humanidade, mas também na vida da pessoa. Como, por exemplo, quando eu me converti a Jesus Cristo, começou uma nova era na minha vida, uma nova história. O velho homem morreu, ficou para trás, aquele que nasceu perdido, viveu perdido, até o dia que teve um encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo mudou a minha história, ali começou uma nova história, uma nova vida. O velho homem ficou crucificado com Cristo e uma nova criatura nasceu, que a cada dia é moldada, é transformada para glorificar mais a Deus. Toda vez que isso acontece, Deus coloca nos lábios dessa nova criatura, que nasceu de novo para a glória de Deus, um novo cântico. Agora, aquilo que essa pessoa canta, fala, anuncia, e vive, e pensa, e olha, enfim, as ações dessa pessoa são novas. Não é apenas a música que é nova, mas é a própria história da pessoa. Quando eles tomam aqui um novo cântico, como dizem no início do verso 9, isso anuncia de que é um cântico relacionado a uma nova história. Ou seja, o fato de Jesus Cristo tomar, isso demonstra que haverá misericórdia para nós também. E eles entoam sobre essa nova história que Jesus Cristo está para começar sobre nós, conosco. Só que essa nova história que Jesus Cristo está para começar sobre nós e conosco, isso vai ser revelado somente no finalzinho de Apocalipse. Eu vou falar hoje de manhã aqui no final do estudo, mas aquilo que é dito como novo céu e nova terra, isso está oculto para nós. A gente não vai saber disso até que a gente chega no final do livro de Apocalipse, quando o João ele recebe a revelação de como será esse lugar, que é a revelação perfeita sobre esse lugar, diferente de como Isaías, que também recebeu uma revelação sobre esse lugar, mas uma revelação um pouco menor. Então este povo, esses 24 anciãos, eles se prostram por causa do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro, eles mencionam aí, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Com o sangue de Jesus Cristo, ele começa uma nova era, uma nova história. Ele começa aquilo que é chamado de o povo da aliança. Quem é o povo da aliança? O povo da aliança são todas as pessoas que foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Essas pessoas são as pessoas que estarão no céu. Essas pessoas são as pessoas que já experimentam o céu aqui na terra. Essas pessoas são as pessoas que já desfrutam da paz de Deus neste mundo e que o amam mais do que tudo nessa vida. Esse é o povo que a palavra de Deus diz que o Senhor constituiu como reino e sacerdotes aí no finalzinho do versículo 10, e que reinarão sobre a terra. Aqui é uma provável menção a tudo aquilo que está relacionado ao novo céu e nova terra, não é? Com Jesus Cristo. Então, no começo, o que nós temos são 24 anciãos que se prostram e adoram. Por causa do sangue do Cordeiro, porque ele tomou o livro, isso é sinal de triunfo, de misericórdia também, e porque ele há de revelar todas as coisas. Essa é a primeira etapa do louvor. 24 anciãos se prostrando e adorando. Segunda etapa agora, verso 11. Vi e ouvi, eu não só vi, mas eu ouvi também uma voz de muitos anjos,
anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Prestem atenção, agora, não são apenas 24 anciãos. Quem são os que adoram? Além daqueles 24 homens, esses 24 anciãos é a figura de 24 seres humanos. Agora não são só esses 24 que estão de joelho adorando Jesus Cristo. Quem é que está adorando Jesus Cristo agora? É uma multidão de anjos e seres viventes, e junto com os anciãos que aparecem aqui também. Qual era o número desses seres? Milhões de milhões e milhares de milhares. Você consegue imaginar a voz de milhões de pessoas falando? Não dá, né, gente? Literalmente não dá. Porque a gente consegue imaginar, malemar, a voz de milhares de pessoas no estádio gritando, pelo tipo de futebol, ou num show musical, alguma coisa assim. Mas imaginar a voz de milhões de pessoas, milhões de anjos, seres celestiais, além dos anciãos, é inimaginável. Mas João ouviu isso. É uma outra etapa. O louvor agora não é apenas aqueles, mas praticamente tudo que há no céu. Verso 12: proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, mais louvor é descrito perante o trono de Deus. E tudo isso está acontecendo diante do trono de Deus. Naquilo que nós poderíamos chamar, e que o autor de Hebreus chama de a sala do trono. Naquele lugar onde o próprio Deus está. Esse lugar que a gente tenta imaginar quando o adora, quando fecha os olhos para orar ou para adorar através das canções, imaginando esse lugar onde o nosso louvor chega quando a gente adora, esse lugar onde as nossas orações chegam quando a gente se prostra e ora com todo o coração. É nesse lugar que as nossas orações chegam, diante do trono de Deus, como que em taças cheias dessas orações que são para Deus um aroma agradável. É nesse lugar que João está. Você imagina esse lugar? Eu me imagino um dia andando lá, embora nem sei se vou conseguir chegar perto de lá. Porque a Bíblia diz também que mesmo os salvos, nem todos chegarão tão próximo assim, não é? Deixa isso para outro lugar, para outro momento, né? Não dá para a gente estudar agora. Mas diante de toda a cena que a Bíblia nos mostra sobre o céu, ela mostra pessoas que estão muito pertinhas desse trono e pessoas que estão bem distantes desse trono, embora estejam no céu. Eu imagino que eu vou estar lá, mas não imagino que eu vou estar tão perto assim. Mas João está ali, no lugar mais especial que alguém pode estar. E ali ele tem essa visão majestosa de não apenas 24 anciãos prostrados, não apenas esses homens, mas milhões e milhares de milhares de seres angelicais adorando a Jesus Cristo, dizendo: digno é o Cordeiro de Deus que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força e honra e glória e louvor. Uma voz de muitos anjos que estavam ao redor do trono. Tente imaginar essa cena só por um instante. Tente imaginar Deus em seu trono e tente imaginar milhões de anjos. Consegue imaginar isso? Você está olhando para a minha cara, né? Mas tente imaginar isso. Vai ter bem diferente da minha carinha. Tente imaginar essa cena só por um instante. Você é capaz? Milhões e milhões de anjos rodeando o trono de Deus e o Cordeiro de Deus ali. E junto à voz desses anjos se une a voz dos seres viventes, que já foram mencionados aqui no início de Apocalipse, que a gente já viu em estudos passados, e também a voz daqueles anciãos que agora somem no meio da voz desses anjos. E João diz que o número desses seres que ele vê adorando a Deus é de milhões e milhares de milhares, todos reconhecendo que Jesus Cristo é digno de receber o poder, que Jesus Cristo é digno de receber a riqueza, que Jesus Cristo é digno de receber a sabedoria, que Jesus Cristo é digno de receber o louvor e a adoração, a glória, ou seja, o Cordeiro, aquele homem que foi rasgado pelos chicotes dos soldados romanos, que foi cuspido, que foi açoitado, que foi surrado com aquele pedaço de pau, que os soldados bateram nele e enfiaram a coroa na cabeça dele, de espinhos, né, na cabeça dele com aquele pedaço de pau. Aquele homem todo rasgado, furado com os pregos, preso naquela cruz, sangrando. Esse homem que depois de 3 dias ressuscitou.
o Cordeiro de Deus, que foi morto em nosso lugar, Ele, somente Ele, está ali no centro de toda a adoração. Todos esses seres do céu com toda a sua alma. E isso, quando a gente para pensar na nossa história e na nossa vida, o que isso tem a ver com a gente? O que Deus revela isso para nós? É só para a gente ter um gostinho de saber o que está acontecendo lá? Não. Toda revelação, ela tem o propósito de moldar a nossa vida na vida que Deus espera que a gente viva. A palavra é luz para os nossos pés, para o nosso caminho. Ela é o poder de Deus para transformar a nossa vida. E eu creio, meus irmãos, que o que Deus espera de nós é que as nossas vidas sejam um pouco mais parecidas com a vida daqueles que estão diante do trono, adorando a Deus, como Deus espera ser adorado. Todos esses milhões estão reconhecendo a dignidade, também a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque somente quem é Deus é digno de ser adorado. É assim que você adora também quando você se prostra diante dele. É com esse respeito e amor que quando você vai orar, você pensa nele, em Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Verbo que se fez carne. No princípio era o Verbo, não é isso que está lá em João? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. E todas as coisas que foram criadas não seriam tanto visíveis quanto invisíveis, não teriam sido criadas se não fosse por Ele, pelo Verbo. E quando no início em Gênesis a gente lê que Deus disse, e disse Deus, haja luz, é a palavra de Deus sendo empregada, e houve luz. E essa palavra, esse verbo, nos é revelado no Evangelho de João, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é o autor de toda a criação. Ele é o autor da salvação. Ele é o autor da fé. Hebreus 3 diz que Ele é o autor da nossa salvação. Eu li isso hoje de manhã. Hebreus 11, eu li isso 12, eu li isso no acampamento semana passada. Diz que Ele é o autor da nossa fé. É por Ele, e para Ele, e por meio dEle que tudo acontece. É por isso que em Romanos 11 diz que é a Ele toda a glória e todo o louvor. Será que nós temos a visão de Jesus Cristo glorificado dessa maneira também em nossas vidas? Será que nós olhamos, quando nós pensamos, enquanto o adoramos, nele como esse Deus da nossa vida, o Senhor da nossa história, o Rei da nossa história, aquele por quem 21 cristãos da semana passada foram decapitados pelo Estado Islâmico? Não sei se eu postei no meu Facebook, não sei se vocês assistiram, o testemunho de um irmão de 2 daqueles jovens decapitados. Vocês sabem, se vocês não souberam, vocês viram hoje de manhã, não é? 21 e tem mais outros 30 e tantos que estão presos e serão decapitados nesses próximos dias. Mas 21 foram cortados e filmaram e colocaram na internet, você pode assistir a hora que você quiser. Eu não assisti, a cena é horrível, eu já vi outras cenas assim e não são nem um pouco agradáveis. Mas está lá para quem fez fogo para assistir. E nessa semana eu assisti o testemunho do irmão de 2 desses que foram decapitados. E eles dizendo, olha, eu e minha mãe, se nós víssemos um desses terroristas passando na frente da nossa casa, o entrevistador perguntou, o que vocês fariam? Eu disse, nós convidaríamos para entrar e oraríamos por ele e falaríamos de Jesus, porque ele está cego, ele está perdido. Nós não queremos vingança. Nós oramos para que Deus abra os olhos deles e os salve. E para nós é uma alegria saber que eles não cortaram o áudio das últimas palavras deles antes de serem decapitados. E nas últimas palavras eles glorificaram a Jesus Cristo. Por que eles glorificavam a Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o Deus deles. E eles estão prontos para glorificarem a Deus e a Jesus Cristo, tanto na vida quanto na morte. Será que nós estamos prontos também? Será que nós glorificamos? Eu nem vou perguntar se ele está pronto para glorificar a Deus na nossa morte, porque poderíamos ter surpresas. Mas e na nossa vida? Na nossa vida segura, na nossa vida confortável, na nossa vida de liberdade aqui nesse país que não é nada tão bom, mas onde pelo menos ainda nós temos liberdade religiosa. Será que nós temos de fato glorificado a Deus? Glorificado a Deus quando nós olhamos para Deus na face de Jesus Cristo crucificado naquela cruz. Porque na cruz nós vemos o quanto Deus prova o seu amor conosco. Verso 13 agora, para a gente já ir para a parte final.
Então ouvi que toda criatura criada no céu, já é uma outra etapa de adoração, outra coisa que João está vendo. Toda criatura criada no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 24 seres viventes respondiam amém, e todos os anciãos prostrados e adorando. A cena agora parece estender-se, não é? Aquilo que nós teremos no final dos tempos. Isso já é uma impressão minha, estudando o texto essa semana. A impressão que se tem estudando esse texto é que essa última cena, ela é uma cena do final dos tempos, diferente das cenas que já aconteceram aqui, que a gente leu agora há pouco, e que provavelmente estão acontecendo já, como a adoração dos anjos. Mas essa daqui parece ser algo que acontecerá mais no final dos tempos, quando todos os seres criados por Deus cantarão em adoração diante do Cordeiro de Deus. Aqui a gente não vê apenas os milhões de milhões e milhares de anjos, seres viventes e anciãos. O que a gente vê aqui é, contando o texto aí, toda criatura que há no céu sobre a terra. Ou seja, parece haver uma união perfeita. Presta atenção nisso. E essa imagem, quando eu li, isso sério, me arrepiou na hora. Me veio essa imagem na hora. O que parece haver aqui é um retorno àquilo que houve no Éden. Há uma perfeita união entre os céus e a terra. E isso, gente, nunca houve na história da humanidade, nem no tempo da igreja. Porque até mesmo no tempo da igreja, a nossa adoração não é perfeita. A gente está aqui cantando, mas nem todos estão cantando de verdade. Nem todos adoram o Espírito em verdade. Nem todos o lembram, nem todos o pensam, nem todos fazem memória dele e da sua cruz e do seu sangue, e do seu sofrimento, da sua paixão, do seu amor, quando se prostram para adorar. Muita gente canta porque é hora de cantar, porque a letra apareceu ali. Quando canta, ninguém faz questão de cantar. Porque não gosta de música? Não, é porque não tem desejo de adorar. Porque não é cantar, não é abrir a boca para cantar uma musiquinha. É um momento onde o povo de Deus adora a Deus. E isso sempre existiu, desde o Antigo Testamento até 900 anos na Terra. É impressionante que o que existe ali na sala do trono de Deus não é pregação, não é evangelização, até porque não precisa disso. Não é nem mesmo oração, mas é adoração através de cântico. Deus gosta de música, e Deus gosta de ouvir o seu povo falar com Ele por meio de canções, e toda a história é assim. É impressionante isso. E o que nós temos aqui é uma união perfeita entre tudo que há no céu e tudo que há na terra. Isso nunca existiu depois da queda de Adão e Eva. Só existiu isso antes da queda, quando céus e terra viviam em união perfeita, onde o próprio Deus e os seres angelicais eram vistos pelos humanos, e Deus conversava com os homens, quando apenas 2 deles existiam nessa terra. Mas ali havia uma perfeita comunhão. Depois do pecado dos nossos primeiros pais, acabou essa comunhão. Como diz Romanos 6, 23, Romanos 3, 23, o salário do pecado foi a morte, e todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus e de Deus. Por isso que depois da queda de Adão e Eva, a gente não vê mais a Deus, a gente não tem mais contato com Deus, a gente não ouve mais a Deus, a gente já não fala mais com Deus como Adão e Eva falavam. Deus não vem e passeia conosco no final da tarde, mas no final dos tempos nós estaremos diante dele. Gente dos céus e na terra o verão, e haverá uma perfeita união, como foi no início e será no final. O Cordeiro de Deus, ele morreu não apenas para restaurar a gente, mas para restaurar todas as coisas, porque todas as coisas caíram quando nós caímos. A própria criação passou a ser destruída quando nós caímos, porque Deus nos colocou como senhores de toda a criação, como diz o Salmo 8, sobre todas as coisas o constituíste, sobre todas as coisas Deus nos colocou, sobre os animais, sobre tudo que há nos céus e na terra. Como diz o Salmo 8, o homem é a coroa da criação de Deus. E lá em Gênesis 2, Deus disse que é para que o homem domine toda a criação. Mas quando o homem cai, o que acontece com a criação? É só a gente olhar para a natureza. O que o ser humano tem feito com a criação que ele deveria cuidar e dominar? Ele tem destruído e usado de uma maneira pecaminosa. Por isso que Paulo diz aos Romanos que a própria criação aguarda a redenção. Colossenses, Paulo diz que no final Jesus Cristo restaurará
todas as coisas sobre a terra e sobre os céus, e não apenas os homens. E é por isso que no final dos tempos a Bíblia diz, em Apocalipse, que haverá um novo céus e uma nova terra. E todas as coisas serão restauradas para a glória dele. Bem, toda criatura significa aqui absolutamente tudo na criação de Deus. Existe esse louvor hoje, irmãos? Todos na criação adoram? Lógico que não. Mas nesse dia aqui, o louvor que exaltará, como diz aí, aquele que está centrado no trono e ao Cordeiro, ou seja, Deus Pai, Deus Filho. O desejo que enche o coração de todas as criaturas aqui na terra, que fala de criaturas no mar. Você consegue imaginar as criaturas no mar dando glória a Deus? Você consegue imaginar as criaturas sobre o mar? Quais são as criaturas que vivem sobre o mar? São as criaturas que voam. Você consegue imaginar toda a criação, inclusive todos os seres humanos adorando, dando glória? É esse dia. Existe um desejo que enche o coração de todas as criaturas de que exista um louvor, de que exista honra, glória e domínio ao Cordeiro, a Jesus Cristo. E que isso seja lhe dado pelos séculos dos séculos, como está aí no texto. O desejo então do coração de todos que estão no céu e na terra é que tudo seja dado a Jesus Cristo, que Jesus Cristo seja adorado. E a resposta é imediata dos 4 seres viventes que aparecem no começo do Apocalipse, é que eles dizem amém, que assim seja. Quando todos os seres dos céus e na terra manifestam o desejo de que o Cordeiro seja adorado, os 4 seres viventes dizem amém. E os 24 anciãos, tenta imaginar essa cena. Mais uma vez, tenta imaginar. Toda a criatura nos céus e na terra manifestando que o Cordeiro, que Jesus Cristo seja adorado. Jesus Cristo é digno. Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele é o nosso Redentor. É por ele que a gente está aqui agora de pé diante de Deus. É por ele que a gente está salvo do inferno. É por ele que pelos séculos dos séculos nós teremos vida com Deus e paz. A ele seja glória, honra, louvor, poder, sabedoria, majestade, domínio para todos sempre. A gente está manifestando esse desejo. Tenta imaginar a cena. E todos os anjos estão dizendo isso também. Os 4 seres viventes que a gente não tem noção o que são. João só diz que eles parecem boi, águia, leão e homem. Mas não parece, não dá para descrever. São seres que estão lá. Eles dizem amém. E na hora que eles dizem amém, os 24 anciãos que estão do lado do trono de Deus se ajoelham. Que é o que diz aí no final do capítulo 5. E os 24 seres viventes respondem amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essa é uma cena fantástica. E ela pertence a um futuro real. Isso vai acontecer um dia, meus irmãos. E João tem essa visão antes que lhe seja desvendado todo o juízo de Deus sobre a terra. Porque a partir do capítulo 6, a cena que é revelada para nós é a destruição de Deus. Deus há de derramar juízo sobre a terra antes que tudo isso aqui possa ter início no futuro. Antes que todas as coisas sejam restauradas e o homem passe a viver com Deus como ele deveria viver no Éden, João passa agora, a partir do capítulo 6, a ver tudo que o homem sofrerá por causa do seu próprio pecado. Aqui então acaba o louvor. Para começar no capítulo 6, o julgamento e o juízo. Meus irmãos, eu quero encerrar por aqui e abrir para perguntas agora. Pareceu uma pregação, né? Eu sempre tenho esse defeito. Ao invés de dar um estudo, a gente acaba de pastor, de fazer como se fosse uma pregação. Eu gostaria de abrir agora então para perguntas que você tenha sobre essa cena. Fala, Beth. Não tem nada a ver. Parece ser um livro que tem. A Bíblia fala de vários livros, né? O Apocalipse fala de vários livros. Fala de um livro onde estão o nome dos salvos, o livro da vida, né? O livro do Cordeiro. Fala desse livro aqui também, que diz respeito ao juízo de Deus. A gente vai ver a partir do capítulo 6 que ele tem relação com o julgamento de Deus sobre a terra, com as desgraças que vão acontecer, como uma espécie de juízo pelo pecado do homem. Então esse livro aqui não tem a ver com a própria Bíblia, né, que está sendo revelada, mas com
as coisas que Deus há de fazer por causa do pecado do homem, como uma espécie de punição por causa do pecado do homem, e como uma espécie de preparação para o novo céu e nova terra. Sim. No versículo 10 fala: reinarão sobre a terra. É boa pergunta. Nós cremos que haverá no novo céu e nova terra, por causa daquilo que está no finalzinho de Apocalipse, no capítulo 22, reinos. Se vocês quiserem abrir lá em Apocalipse 22. Reinos e nações. Bem, Apocalipse 22, vocês sabem, é o último capítulo da Bíblia. Aqui já não existe mais terra como nós a conhecemos, não essa terra, né? Mas já na nova terra. Não existe mais inferno, porque o inferno foi lançado dentro do lago de fogo, certo? E quem está perdido mesmo, quem está condenado, condenado. Já aconteceu o juízo final, ok? Agora todas as coisas fizeram novas, a partir do capítulo 22. E veja o que está aí a partir do verso 1. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça da cidade, de ambos os lados, perceba, tem praça, tem cidade, isso daqui tudo é novo céu e nova terra, ok? Tem rio. E a árvore da vida, olha só, a árvore da vida que estava no Éden, agora está de novo, no novo céu e na nova terra, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das... Que nações são essas? Que estão no novo céu e nova terra? Um pouco antes, ele vai falar também sobre o reino, sobre os reinos. Não dá para a gente olhar para tudo agora. Em outras passagens da Bíblia que dão a impressão também de estarem tratando do novo céu e nova terra, onde existem reinos. Existem dois autores, pesquisadores, pastores, que eu gosto muito. Um é brasileiro, o outro é inglês. O brasileiro é o Heber Carlos Campos, o filho dele já esteve pregando aqui pra gente. E o outro chama A.T. Wright, que eles escrevem muito, são os dois irmãos que mais estudam o que a Bíblia fala sobre os novos céus e nova terra. Eu não conheço outros que tenham estudado, escrito mais, pregado mais sobre essa doutrina, sobre o final dos tempos, sobre o céu e nova terra. E no entender desses irmãos, que é o entender que a gente tem, que eu também tenho da palavra, nós seremos colocados nessa nova terra. Nós não fomos criados para viver no céu. Quem foi criado para viver no céu é anjo. Deus nos criou do pó da terra e nós fomos criados para viver na terra. E quando nós formos ressuscitados no final dos tempos, a Bíblia diz que Deus nos dará um novo corpo igual ao de Jesus Cristo ressuscitado. E lembra que o corpo de Jesus Cristo, ele andava aqui na terra, comia peixe. Era um corpo normal, só que não morre mais e que não se corrompe pelo pecado mais. Que não é tentado, nem seduzido, nem atraído pelo pecado mais. Nós seremos glorificados assim. E esse corpo será colocado num lugar que é chamado de novo céu e nova terra. E nessa nova terra que o Apocalipse diz, tem árvore, tem montanha, tem animais, tem rios, tem cidades, tem trabalho, tem nações. Eu não consigo imaginar, esses irmãos eles tentam descrever isso de uma maneira bastante especial. Mas a impressão que se tem é que esse reinarão com ele diz respeito a esse tempo. A gente sabe que os galardões, eles serão entregues quando? Nesse final dos tempos. Os galardões, as recompensas que Deus vai dar para o seu povo, não é somente agora. Aliás, os galardões, as recompensas, eles estão mais associados ao novo céu e nova terra do que o tempo que a gente está vivendo. Nós seremos diferentes e receberemos recompensas diferentes lá. E a Bíblia fala de pelo menos uma cidade que existirá lá. Qual é a cidade que existirá lá? A Nova Jerusalém. Mas vai ser só essa cidade? Não, porque a Bíblia também fala que vai ter gente salva lá e que não vai poder entrar, ou melhor, vai poder entrar, mas que não vai poder morar lá. Isso é muito interessante. Quando a gente estiver estudando a partir do capítulo 6, a gente vai ver, por exemplo, o sangue dos mártires, ou os mártires que oram e entoam algumas coisas, que falam algumas coisas com Deus, e que aparentemente eles serão aqueles que terão acesso à morada na Nova Jerusalém. Mas nem todos morarão lá. Mas as portas dessa cidade ficarão abertas o tempo todo para aqueles que vierem e quiserem entrar. E nessa cidade não haverá noite, porque a própria luz do Cordeiro a iluminará. E nas outras cidades existirá noite? Aparentemente sim. Isso é muito interessante, mas não dá para estudar agora, ok? Porque aparentemente a luz desse Cordeiro, a luz dessa cidade, que será vista em toda a terra, nova terra, essa terra restaurada,
ela será vista, mas não iluminará toda a terra. Bom, e aí esse finalzinho do verso 2, ele para mim é muito difícil de compreender, é difícil de entender, mas é difícil de visualizar isso. Haverá cura das nações, eu entendo que seja cura de doença, eu vou dizer já o que eu acho. Eu entendo que é uma espécie de manutenção da própria eternidade da vida dessas pessoas, porque para que nós sejamos mantidos vivos por toda a eternidade, nós precisamos do fruto da árvore da vida que receberemos da mão do próprio Cordeiro. Isso está lá no Apocalipse 1:2, que a gente já estudou, que é o próprio Cordeiro que vai nos dar o fruto da árvore da vida, e é isso que nos dá vida, e é por isso que a árvore da vida foi tirada lá do Éden, para que Adão e Eva não se alimentassem e tivessem vida eternamente. Mas deixa isso para quando a gente chegar lá. Então, Beto, eu creio que esses reinos, reino e sacerdote, tem a ver com esse novo céu e nova terra, quando existirão essas nações, e aqueles que reinarão com Jesus Cristo em toda nova terra, digamos assim, são essas pessoas que o amaram, são essas pessoas que o adoraram. A Bíblia fala só da Nova Jerusalém, fala das dimensões dela, fala da altura dela. Aparentemente ela poderá ser vista de toda a terra, de tão alta que ela é, de tão larga que ela é, de tão luminosa que ela é. Não dá para imaginar um negócio desse. É incrível de fato. E o tempo todo nesse novo lugar, não só lá, mas em toda a terra, todos os homens poderão ter contato com Jesus Cristo o tempo todo e com os anjos. Não existirá mais isso que a gente vive hoje. Para que o homem foi criado? Só para vocês tentarem entender um pouquinho mais dessa imagem. Por que o homem foi criado? Por que Deus nos criou? Foi para que a gente voasse e vivesse? Foi para que a gente vivesse, morresse e fosse para o céu? Foi para isso que Deus nos criou? Foi para isso que Deus nos criou? Era assim lá no Éden antes do pecado? Lógico que não, o homem morreria? Não. E viveria eternamente aonde? Na terra. Fazendo o quê? Adorando a Deus por meio do serviço, por meio da família e por meio de tudo mais. Foi para isso que Deus nos criou. Será que Deus mudou o propósito da criação dele para com o homem? A Bíblia, em algum momento entre Gênesis e Apocalipse, fala que Deus mudou o seu propósito para com o homem? Em nenhum lugar, meus irmãos. Porque a Bíblia fala que Deus vai restaurar a humanidade para que ela de fato volte a ser aquilo que Deus a criou para ser. Isso não é interessante? Eu acho isso gigante. Eu acho interessantíssimo que Deus vai, no final dos tempos, fazer com que a gente viva aquilo que era para a gente ter vivido desde o início dos tempos, se o pecado não tivesse entrado. Ele veio para destruir o poder do pecado sobre a raça humana, mas nem todos estarão lá. Apenas aqueles que tiveram as suas vidas transformadas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, os convertidos. Esses terão acesso ao novo céu e nova terra. Esses, no dia do juízo que antecede o novo céu e a nova terra, serão chamados pelo Cordeiro para viverem para sempre com Ele, nesse lugar onde há novos céus e nova terra. Pensa na cena, essa outra cena que para mim é fantástica, da descida da Nova Jerusalém. E na verdade é a descida de todo o novo céu e nova terra. É quase que a inauguração do novo céu e nova terra, quando a Nova Jerusalém desce e para sempre Deus está com os homens. Aonde? Na terra. Não fala que todos os homens subiram para viver diante do trono de Deus no céu. A Bíblia não fala isso em nenhum lugar. Mas diz que o próprio Deus desce como uma cidade. Agora não é mais um jardim, é uma cidade. Isso é outra coisa interessante que eu preciso dar uma oportunidade. No começo é um jardim, no final é uma cidade. Ele desce como uma cidade e nessa cidade ele habita com os homens para sempre. Existem muitas outras ilustrações ou imagens que Deus nos dá sobre essa união perfeita. Uma delas é a união perfeita entre o homem e a mulher, que simboliza a união entre o Cordeiro e o seu povo. Essa união perfeita que traz prazer perfeito e que será desfrutado pelo povo de Deus, desfrutado pelo Cordeiro por toda a eternidade. Isso é só um pouco daquilo que a gente pode mais ou menos imaginar sobre o que nos aguarda no futuro, onde está acontecendo essa adoração aqui, no finalzinho do capítulo 5. Ok? Fala, Eliezer. O versículo 13 que fala da criação, ou Senhor, para mim é a expectativa que Deus fala anteriormente. Toda a criatura, nova, está aguardando pela redenção. Parece um grito de alívio. Um grito de alívio, é uma boa palavra. Parece que agora sim toda a criação está liberta do poder do pecado. Porque a criação, eu falo aqui toda a criação, animais, plantas, rios, tudo está debaixo do poder do pecado. A
dimensão do pecado sobre a criação, ela é cósmica, ela é tremenda. Toda a criação caiu quando os seres humanos caíram. Tudo ficou separado de Deus. Tudo, absolutamente tudo. E a Bíblia fala em Romanos que tudo aguarda a sua redenção. Toda a criação geme e aguarda a sua própria redenção. E aqui em Apocalipse 5,13 diz que agora sim, como Eliezer mencionou, um grito de alívio de toda a criação, toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra. Existem seres que vivem debaixo da terra? Claro, existem animais que vivem debaixo da terra. E debaixo do mar, sobre o mar, todas essas criaturas estarão adorando ao Senhor. Você consegue imaginar um negócio desse? Eu não consigo. É algo muito tremendo que Deus tem preparado para aqueles que o amam desde já e que anseiam por esse dia. Mais alguma pergunta ou palavra que você queira considerar? Fala, Eliel. Eu não sei se eu entendi isso direito a sua pergunta. Você falou baixinho. A nova terra é essa terra? Ah, sim. E os testemunhos de Jeová também. Isso. Isso, mas então, a doutrina dos testemunhos de Jeová, nem tanto os adventistas, principalmente os testemunhos de Jeová, é diferente dessa daqui. Eles falam que o céu é aqui, né? E que a gente vai viver aqui mesmo. Eu não creio nisso. Porque a Bíblia diz que essa terra vai ser destruída totalmente. Então não é nessa terra que a gente vive. Essa terra, o mar... outro detalhe, na nova terra não tem mais mar. Então cabe mais gente do que cabe hoje nesse mundo. Isso é um outro detalhe. Mas uma coisa interessante é que essa nova terra não é essa daqui. Mas é essa terra glorificada, transformada. Só que eu quero um exemplo. Vocês estão olhando para mim. Então, será esse corpo aqui no novo céu e nova terra? Mas serei eu. Para pra pensar um pouquinho nisso. Serei eu, mas não serei eu. Não é? Sou eu, mas não é esse corpo, é o outro, não é isso? É ou não é? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem será glorificado? Sou eu, o Júnior. Esse corpo aqui será glorificado. Não será mais esse daqui, porque esse daqui já vai ter sido comido pelos de gado. Mas será um novo corpo glorificado. Mas eu continuarei a ser eu mesmo? Sim, a gente já viu isso em Apocalipse. Serei eu mesmo com um novo corpo. Assim também é com a terra. Não é essa terra aqui, mas é essa terra aqui glorificada. É uma nova terra, parecida com essa, só que sem os defeitos, as imperfeições e as consequências do pecado que essa terra desfrutou. Então, eu diria que é uma terra parecida com essa, mas que não é essa. Semelhante a essa, mas que não é essa. Semelhante em que sentido? Semelhante no próprio sentido que a revelação aponta, onde há rios, há plantas, há montanhas, há animais, há homens, há casas, há cidades. Onde que tem homem, cidade, casa, montanha, bicho, rio? Não é aqui? Você consegue imaginar um outro lugar onde existe montanha, rio, pessoas, cidade vivendo? A gente imagina esse mundo. Assim também existirá nessa nova terra. Mas não é essa daqui como os testemunhos de Jeová afirmam. A doutrina bíblica do novo céu e nova terra, ela é parecida com essa daí. Ela pode confundir, não é? Confunde mesmo, porque fala de uma nova terra, né? Porque o cristianismo, por causa das figuras medievais do catolicismo, tem a ideia de que a gente vai viver no céu com harpa na mão, sentado sobre a nuvem cantando, voando como anjo. Essa é a figura medieval que tem isso. E a gente crê nisso. A gente traz isso com a gente, de que a gente foi feito para viver no céu. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ok? Falando nessa questão, né, de novo, se é, não é, se é aqui. Eu me lembro logo quando a palavra do Senhor diz que para aquele que está em Cristo, né, ou aquele que está em Cristo já é uma nova criação. Sou eu, né, mas não sou mais eu. Exatamente. Será essa terra, mas não será mais essa terra. Fala, pai. Uma dúvida sobre
animais. Toda terra estará adorando a Deus. A Bíblia traz alguma referência dos animais que morrem, eles estarão nesse ambiente? Não fala nada. Tem gente que acha que lá em Eclesiastes parece dizer, mas não diz, que a alma do bichinho todo morre e vai para o céu. Tem um texto lá em Eclesiastes, não lembro o capítulo, não lembro a referência certa, sempre me lembro, que dá a entender que o bichinho morre e vai para o céu. Mas o texto não fala nada disso. Ele está só falando do homem e usando os animais e vai confundir lá. Eu não sei, Wesley, a Bíblia não fala nada sobre isso. Ela só fala que nesse lugar existirá de fato seres viventes, né, que não são homens e nem anjos, e que têm a aparência de animais. Agora, que animais são esses a gente não sabe. Inclusive, se são esses animais que vivem, que morrem, não sabe. Não sabe. Pode ser que seja, pode ser que não. Dizer qualquer coisa é descuido, né? É chutar. Né? A gente realmente não tem informação bíblica para dizer isso. Okay? Olhar para Isaías 65, 66, principalmente 66, ele fala do cordeiro, fala de leão. Muita gente associa essa figura como uma figura milenar na Terra. Quando, por exemplo, tem uma posição apocalíptica conhecida como pré-milenismo, pré-tribulacionismo, que afirma que essa será a vida dos homens durante um período milenar aqui na Terra. É um texto meio, acho, difícil de ser verdadeiro. Hoje eu penso assim. Mas eles acreditam que haverá um tempo aqui na Terra onde as crianças vão brincar com o escorpião e, enfim, o cordeirinho vai brincar com o leão aqui nessa Terra. Hoje eu tenho muita dificuldade de entender que isso é uma cena dessa Terra. Porque essa Terra está debaixo do jugo do pecado. E essa Terra vive, são as consequências do pecado até a sua completa destruição. Mas o novo céu e nova Terra, então eu imagino que na ausência do pecado, o homem e toda a criação vivem sem perigo, sem morte, mas só lá. Agora, que criação é essa? Só sei que a criação sobre a terra, debaixo da terra, no mar, talvez como uma expressão daqueles que antes existiam nesses lugares, porque lá o mar já não existe mais, mas estarão esses seres que existiram no mar. Então, onde é que esses seres estarão agora? A baleia, ela vai estar onde? Né? São coisas que a gente tenta imaginar, mas que a Bíblia não fecha para nós. E é por isso, gente, isso é sério, que Apocalipse é difícil. É por isso que estudar a escatologia, ou seja, doutrinas do fim, por isso que não fecha muitas coisas. E é por isso que a gente não tem que ser tão dogmático e dizer, vai ser assim, como algumas posições são. Porque tudo que diz respeito ao fim, a gente não tem, fica muita ponta solta. E muita coisa eu digo aqui, não sei, porque de fato a Bíblia não fecha. Se a Bíblia não fecha, eu vou fechar. Né? Eu posso até dar um chute, eu acho um monte de coisa, eu quero dar um chute, mas eu prefiro não dar. Por quê? Porque são coisas que Deus está guardando para me mostrar lá, para me surpreender lá. Eu imagino que serão coisas maravilhosas. Né? Okay? Uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Exato. Essa é a única certeza que a gente tem. Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai julgar céus e terra. E quando Ele julgar, Ele vai dar início a esse novo céu e nova terra. E então, você que chora, não vai existir mais lágrimas. Você que teme a morte, lá não existirá mais a morte. Você que chora pela morte de parentes, lá não haverá mais choro, e nem morte, e nem nada que hoje existe. Porque todas as coisas, nos céus e na terra, serão restauradas. Tem mais coisas fantásticas por aí, mas deixa para a hora certa. Mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma dica aqui, você que gosta muito de ler. Se você quiser ler essa série do Heber Carlos de Campos, chama Habitat Humano, que a gente não tem aqui para vender. Publicado pela editora Agnus, O Habitat Humano. É um livro onde são 7 livros, onde ele estuda todas essas coisas aqui que a gente está falando, só que em um nível de detalhe absurdo. Bom, vai edificar muito sobre isso. Então vamos orar para a gente encerrar, agradecendo a Deus por esse tempo de estudo. Senhor Deus, obrigado por esse tempo de estudo. E obrigado pelo Senhor revelar tudo isso para nós na tua santa palavra. O Senhor poderia muito bem deixar a gente perdido, sem salvação, sem conhecimento. Mas o Senhor quis ensinar e mostrar tudo isso para nós, para que nosso coração tivesse paz e segurança. Porque à medida que a gente abraça essas verdades e se apega ao Cordeiro de Deus, nós já desfrutamos dessa segurança, dessa bendita esperança
de que nós estamos em Tuas mãos e o que o Senhor tem preparado para nós é algo maravilhoso. Tanto nessa terra quanto no novo céu e nova terra. Tanto deste lado da eternidade, onde nós encaramos a doença e a morte, quanto do lado de lá da eternidade, quando nós não morreremos mais e não sofreremos mais. A certeza que nós temos é que a gente está nas Suas mãos, tanto aqui quanto lá, e nada nos tirará das Suas mãos, nada nos separará desse maravilhoso amor. Queira céus, queira terra nos afastar de Ti, queiram demônios, queiram doenças, queira a perseguição, queira a pobreza, queira a fome, queira qualquer coisa que possa vir sobre o Teu povo para afastá-la de Ti, nada nos separará do amor de Cristo Jesus que está em nós. E nós Te louvamos porque o Senhor derramou esse amor sobre nós. Louvamos pelo amor de Cristo derramado sobre os nossos corações. E Te louvamos porque hoje nós podemos Te buscar, falar contigo e Te adorar da maneira como nós esperamos fazer por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós, por essa maravilhosa obra que o Senhor começou na nossa vida e que o Senhor há de completar até o dia da sua vida. Despeça-nos agora, Pai, debaixo da graça e da paz do Senhor. Dá-nos um bom dia do Senhor, um bom domingo com amigos, irmãos, família. Traga-nos de volta, Pai, dessa noite para um tempo de adoração, de louvor a Jesus Cristo e também de estudo, meditação e crescimento na Tua Palavra, quando nós encerraremos o estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Prepara-nos para essa noite, dá-nos um dia especial, para a glória do Senhor, para a alegria do Teu povo. É o que nós desejamos e Te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória, o louvor, a sabedoria, o poder, a adoração, pelos séculos dos séculos. Amém.